Conversando com Deus, livro 3, capítulo 12. É isso que eu quero ouvir. Foi isso que vim aqui experimentar. Inspiração, não degradação. Você nunca é degradado, a menos que pense que é. Nunca é julgado ou considerado errado por Deus. Muitas pessoas não entendem essa ideia de um Deus que diz o certo e o errado não existem e que proclama que nunca seremos julgados. Então se decidam. Primeiro vocês dizem que eu os julgo, depois ficam perturbados porque eu não os julgo. Eu sei, isso é muito confuso. Todos nós somos muito complexos. Ao mesmo tempo queremos e não queremos os seus julgamentos. Não queremos suas punições, mas nos sentimos perdidos sem elas. E quando o Senhor diz, como disse nos outros 2 livros, eu nunca os punirei, não conseguimos acreditar. E alguns de nós quase ficam malucos com isso. Já que o Senhor não nos julgará e punirá, o que nos manterá na linha? E se não há justiça no céu, quem acabará com a injustiça na terra? Por que vocês estão contando com o céu para corrigir o que chamam de injustiça? A chuva não cai do céu. Sim, e eu lhe digo que a chuva cai igualmente sobre os justos e injustos. E quanto à vingança é minha, disse o Senhor. Eu nunca disse semelhante coisa. Alguém inventou isso e o resto de vocês acreditou. Justiça não é algo que você experimenta depois que age de uma determinada maneira, mas porque age de uma determinada maneira. Justiça é um ato, não uma punição por um ato. Eu vejo que o problema com a nossa sociedade é que buscamos justiça depois que uma injustiça ocorreu, em vez de, em primeiro lugar, ser justos. Acertou na mosca. Justiça é uma ação, não uma reação. Portanto, não esperem que eu, de alguma forma, no fim, conserte tudo, impondo alguma forma de justiça celestial na vida após a morte. Eu lhe digo que não há vida após a morte, mas apenas vida. A morte não existe. E o modo como vocês experimentam e criam suas vidas como indivíduos e uma sociedade é sua demonstração do que acham que é justo. E no que diz respeito a isso, o Senhor não considera a raça humana muito desenvolvida, não é? Quero dizer, se toda a evolução fosse colocada em um campo de futebol americano, onde estaríamos? Na 12ª jarda. Está brincando? Não. Estamos na 12ª jarda da evolução? Vocês passaram da 6ª para a 12ª jarda no século passado. Há alguma chance de fazermos um touchdown? É claro que sim, se não se atrapalharem com a bola de novo. De novo? Como eu já disse, não é a primeira vez que sua civilização chegou a esse ponto. Quero repetir isso porque é vital que vocês o ouçam. Em seu planeta, a tecnologia que vocês desenvolveram já foi muito maior que a sua capacidade de usá-la de forma responsável. Vocês estão novamente chegando ao mesmo ponto da história humana. É vital que compreendam isso. Sua tecnologia atual está ameaçando superar sua capacidade de usá-la com sabedoria. Sua sociedade está prestes a se tornar um produto da sua tecnologia, em vez de sua tecnologia ser um produto da sua sociedade. Quando uma sociedade se torna um produto de sua própria tecnologia, destrói-se. Por que isso acontece? Pode me explicar como? Sim, a questão crucial é o equilíbrio entre a tecnologia e a cosmologia de toda a vida. O que o Senhor quer dizer com a cosmologia de toda a vida? Explicada de um modo simples, é o modo como as coisas funcionam, o sistema, o processo. Você sabe como é, a ordem no caos. Eu esperava que houvesse. E a ironia é que quando vocês entendem essa ordem, começam a entender cada vez mais como o universo funciona. Correm um risco maior de colapso. Assim, a ignorância pode ser uma felicidade. O próprio universo é uma tecnologia. E a maior tecnologia funciona perfeitamente, sozinho. Mas quando você começa a mexer com os princípios e as leis universais, corre o risco de ir contra essas leis. E o resultado é um pênalti na 40ª jarda.
Um revés para o time de casa. Sim. Então estamos fora da nossa liga aqui? Quase. Só vocês podem determinar se estão ou não fora da liga. Determinarão isso com suas ações. Por exemplo, sabem o suficiente sobre energia atômica para se explodir. Sim, mas não vamos nos explodir, somos espertos, vamos nos segurar. Realmente? Vocês continuam a produzir armas de destruição em massa que logo cairão nas mãos de alguém que tornará o mundo refém delas, ou o destruirá ao tentar fazer isso. Dão a seus filhos fósforos e esperam que eles não incendiem a casa, quando vocês mesmos ainda não aprenderam a usá-los. Por isso, joguem seus fósforos fora. Mas é demais esperar que uma sociedade primitiva se desarme. Assim sendo o desarmamento nuclear, nossa única solução duradoura, parece fora de questão. Nós nem mesmo concordamos em interromper os testes nucleares. Somos uma raça de seres extremamente incapazes de se controlar. E se vocês não se matarem com sua loucura nuclear, destruirão o mundo com seu suicídio ambiental. Estão destruindo o ecossistema de seu planeta e continuam a dizer que não estão fazendo isso. E como se não bastasse, estão interferindo na bioquímica de toda a vida, clonando e praticando a engenharia genética sem o cuidado suficiente para torná-la benéfica para a sua espécie, mas correndo o risco de torná-la o maior desastre de todos os tempos. Se não tornarem cuidado, farão as ameaças nucleares e ambientais parecerem brincadeira de criança, produzindo remédios para fazer o trabalho que seus corpos deveriam fazer. Criaram vírus tão resistentes que podem acabar com toda a sua espécie. O senhor está me deixando um pouco assustado. Então está tudo perdido? O jogo terminou? Não, mas está em sua fase decisiva. É hora de dar o máximo de si e o zagueiro está procurando jogadores desimpedidos para passar a bola. Você está desimpedido? Pode receber a bola? Eu sou o zagueiro e a última vez que olhei estávamos usando a mesma camisa. Ainda jogamos no mesmo time? Eu pensei que só houvesse um time. Quem está no outro time? Todos os pensamentos que ignoram nossa unicidade. Todas as ideias que nos separam, todos os atos que anunciam que não estamos unidos. O outro time não é real. Contudo, é uma parte da sua realidade, porque vocês o tornaram isso. Se não tornarem com cuidado, sua própria tecnologia, que foi criada para servi-los, os matará. Posso até ouvir algumas pessoas dizendo, mas o que uma pessoa sozinha pode fazer? Pode começar parando com essa coisa de que o que uma pessoa sozinha pode fazer. Eu já disse que há centenas de livros sobre esse tema. Parem de ignorá-los. Leiam esses livros. Ajam de acordo com o que dizem. Façam com que outras pessoas os leiam. Comecem uma revolução. Tornem-na uma revolução evolutiva. Não é isso que está acontecendo há muito tempo? Sim e não. É claro que processo evolutivo sempre ocorreu, mas agora está tomando um novo rumo. Agora vocês se tornaram conscientes de que estão evoluindo. E não só de que estão evoluindo, mas de como. Agora conhecem o processo através do qual a evolução ocorre e sua realidade é criada. Antes eram apenas observadores de como sua espécie estava evoluindo. Agora são participantes conscientes. Hoje, mais pessoas do que nunca têm consciência do poder da mente, de sua interligação com todas as coisas e sua verdadeira identidade como seres espirituais. Mais pessoas do que nunca estão seguindo princípios que produzem resultados específicos e experiências desejadas. Essa é realmente uma revolução evolutiva, porque agora, cada vez mais, vocês estão criando conscientemente a qualidade de sua experiência. A expressão direta de quem realmente são e a rápida manifestação de quem escolhem ser. É isso que torna esse período tão crítico. Pela primeira vez em sua história atual registrada, embora não pela primeira vez na existência humana, vocês têm a tecnologia e o conhecimento de como usá-la para destruir todo o seu mundo e podem realmente se extinguir.
É exatamente isso que é dito em Conscious Evolution, de Barbara Marx Hubbard. Sim, esse livro é impressionante, com visões maravilhosas de como podemos evitar os terríveis resultados obtidos por civilizações anteriores e realmente criar o paraíso na Terra. O Senhor provavelmente a inspirou. Eu acho que Bárbara poderia dizer que eu lhe dei uma mãozinha. O Senhor já disse que inspirou centenas de escritores, muitos mensageiros. Há outros livros que deveríamos ler? Livros demais para serem descritos aqui. Por que você não faz sua própria pesquisa? Depois faça uma lista daqueles que gostou mais e passe-a para as outras pessoas. Desde o início dos tempos, eu falo através de autores, poetas, dramaturgos. Durante muito tempo coloquei a minha verdade em letras de músicas, rostos de pinturas, formas de esculturas e no batimento de todos os corações humanos, e continuarei a fazer isso. Cada pessoa adquire sabedoria a seu próprio modo, seguindo o caminho que conhece melhor. Cada mensageiro de Deus tira a verdade nos momentos mais simples e a partilha com igual simplicidade. Você é um desses mensageiros. Agora vá e diga a seu povo para se unir em sua maior verdade, partilhar sua sabedoria e experimentar junto seu amor, porque seu povo pode existir em paz e harmonia. Então sua saciedade também pode e será evoluída, assim como aquelas sobre as quais falamos. Então, a principal diferença entre nossa sociedade e as sociedades mais evoluídas em outras partes do universo é essa nossa ideia de separação? Sim. O primeiro princípio orientador da civilização avançada é a união, o reconhecimento da unicidade e santidade de toda a vida. E por esse motivo, o que descobrimos em todas as sociedades evoluídas é que, em nenhuma circunstância, um ser tiraria intencionalmente a vida do outro da sua espécie contra a sua vontade. Em nenhuma circunstância? Nenhuma. Nem se estivesse sendo atacado? Em nenhuma circunstância isso aconteceria nessa sociedade ou espécie. Talvez nessa nossa espécie, mas e se o ataque partisse de outra espécie? Se uma espécie muito evoluída fosse atacada por outra, isso demonstraria que o atacante era menos evoluído. De fato, seria um ser primitivo, porque nenhum ser evoluído atacaria outro. Eu entendo. O único motivo pelo qual uma espécie atacada mataria outra seria o ser atacado se esquecer de quem realmente é. Se o ser achar que é o seu corpo físico, sua forma física, pode matar seu atacante, por temer o fim da sua própria vida. Se, por outro lado, o ser entender muito bem que não é o seu corpo, nunca porá fim à existência física do outro, porque nunca terá um motivo para isso. Simplesmente deitará seu corpo físico e passará a ter a experiência do seu eu não físico. Como Obi-Wan Kenobi? Sim, exatamente. Os escritores de que vocês chamam de ficção científica frequentemente os levam na direção da maior verdade. Temos de parar aqui. Isso parece totalmente em desacordo com o que foi dito no livro 1. O que foi? No livro 1, foi dito que quando alguém está abusando de você, não se deve deixar o abuso continuar. Que quando você agir com amor, deve incluir a si mesmo entre aqueles que ama. E o livro pareceu dizer que fazermos todo o possível para pararmos de ser alvos de ataque. Até mesmo disse que a guerra era válida como uma reação ao ataque. E esta é uma citação: os déspotas não devem fazer o que bem entendem. É preciso pôr fim ao seu despotismo. Também diz que escolher ser como Deus não significa escolher ser um mártir. E certamente não significa escolher ser uma vítima. Agora o Senhor está dizendo que um ser muito evoluído nunca poria fim à existência física de outro. Como essas afirmações podem não ser contraditórias? Leia novamente o livro 1. Leia com atenção. Todas as minhas respostas foram e devem ser consideradas dentro do contexto que você criou. Nele, você admite que não está operando em um nível de mestria. Diz que as palavras e os atos das outras pessoas às vezes o magoam
Então desejou saber como reagir melhor a essas experiências de mágoa. Todas as minhas respostas devem ser consideradas dentro desse contexto. Em primeiro lugar, eu disse que chegará o dia em que não ficará mais magoado. Como Obi-Wan Kenobi, você não se sentirá prejudicado, nem mesmo quando alguém estiver matando. Esse é o nível de mestria que foi atingido pelos membros das sociedades que estou descrevendo agora. Esses seres sabem muito bem quem são e quem não são. É muito difícil fazer um deles se sentir prejudicado ou magoado, mesmo se seus corpos físicos corressem perigo. Eles simplesmente sairiam de seus corpos e os deixariam para vocês, se sentissem tanta necessidade de feri-los. A outra coisa que eu disse no livro 1 é que você reage dessa forma às palavras e aos atos das outras pessoas porque se esqueceu de quem é. Mas, como eu digo lá, isso não faz mal, é parte do processo de crescimento, da evolução. Então eu faço uma afirmação muito importante. Durante todo o seu processo de crescimento, deve trabalhar no nível em que se encontra, o nível da compreensão, boa vontade, lembrança. Eu até mesmo disse, eu presumirei, pelos objetivos desta discussão, que você ainda está tentando tornar real quem realmente é. Dentro do contexto de uma sociedade de seres que não se lembram de quem realmente são, as respostas que eu lhe dei no livro 1 continuam as mesmas. Mas você não me fez aquelas perguntas aqui. Você me pediu para descrever as sociedades muito evoluídas no universo. Não só como relação a esse tema, mas também a todos os outros que abordaremos aqui. Será bom não considerar essas descrições de outras culturas críticas à sua própria cultura. Não há julgamentos aqui e também não haverá condenação se vocês fizerem as coisas de modo diferente, reagir do modo diferente dos seres mais evoluídos. E, portanto, o que eu disse é que os seres muito evoluídos do universo nunca matariam outro ser sensível em um momento de raiva. Em primeiro lugar, não experimentariam raiva. Em segundo, não poriam fim à existência física de outro ser sem a sua permissão. E em terceiro, para responder especificamente a sua pergunta, nunca se sentiriam atacados, nem mesmo por seres de outra sociedade ou espécie, porque para se sentir atacado você tem que achar que alguém está lhe tirando algo. Sua vida, seus entes queridos, sua liberdade, sua propriedade ou seus bens. Alguma coisa. E em um ser evoluído nunca experimentaria isso, porque simplesmente lhe daria o que achasse que você estava precisando, a ponto de estar disposto a tirá-lo pela força, mesmo se custasse ao ser evoluído sua vida física, porque ele sabe que pode criar tudo de novo. Daria-o naturalmente ao ser menos evoluído que não soubesse disso. Finalmente, o ser muito evoluído entende que é um só com quem o ataca. Vê seu atacante como uma parte ferida do seu eu. Nessa circunstância, sua função é curar todas as feridas, para que a totalidade possa se conhecer de novo como realmente é. Para o ser muito evoluído, dar tudo isso seria como dar a si mesmo uma aspirina. Nossa, que conceito, que discernimento! Mas eu preciso voltar a algo que o Senhor disse antes. O Senhor disse que os seres muito evoluídos, vamos chamá-los de SMS. O nome é muito comprido para ser repetido tantas vezes. Está bem, o Senhor disse que os SMS nunca poriam fim à existência física de outro ser sem a sua permissão. Sim, mas por que um ser daria a outro permissão para pôr fim à sua existência física? Poderia haver vários motivos para isso. Por exemplo, o ser poderia se oferecer como alimento ou servir a outro fim, como acabar com uma guerra. Deve ser por esse motivo que mesmo em nossas próprias culturas, há aqueles que não matam nenhum animal para comer ou usar sua pele sem pedir permissão ao espírito desse ser. Sim, é o que fazem os índios americanos. Eles não pegam nem mesmo uma flor ou erva sem pedir a seus espíritos permissão para isso. Todas as suas culturas indígenas fazem o mesmo. Curiosamente,
Essas são as tribos e culturas que vocês chamam de primitivas. O Senhor está me dizendo que eu não posso pegar nenhum rabanete sem pedir permissão? Você pode fazer o que quiser, mas me perguntou o que os SMS fariam. Então os índios americanos são seres muito evoluídos? Como ocorre com todas as raças e espécies, alguns são e outros não. Isso é uma coisa individual. Contudo, como uma cultura, eles atingiram um nível muito elevado. Os mitos culturais que inspiram grande parte das suas experiências são muito elevados. Mas vocês os forçaram a misturar os mitos culturais deles com os seus. Espere um minuto. O que o senhor está dizendo? Os vermelhos eram uns selvagens. Foi por esse motivo que tivemos que matar milhares deles e colocar o resto em prisões que chamamos de reservas. Até mesmo agora construímos campos de golfe em seus lugares sagrados. Temos de agir assim, caso contrário eles poderiam honrar esses lugares. Lembram-se de suas histórias culturais e realizar seus ritos sagrados, e não podemos deixar que façam isso. Eu estou entendendo. Não, acho que não está. Se nós não tivéssemos chegado e tentado erradicar sua cultura, eles poderiam ter erradicado a nossa. Então, como teríamos terminado? Estaríamos respeitando a terra e o ar, recusando-nos a envenenar nossos rios, e o que seria de nossas indústrias? Provavelmente toda a população ainda andaria nua, sem vergonha, tomando banhos de rio e vivendo na terra, em vez de se amontoar em arranha-céus, condomínios e bangalôs e ir trabalhar na selva de pedra. Ainda estaríamos ouvindo os ensinamentos da sabedoria antiga ao redor de uma fogueira, em vez de ver TV. Não teríamos feito nenhum progresso. Bem, felizmente, sabem o que é bom para vocês.